Está aqui um menino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos que aqui na Igreja Matriz se reúnem nesta noite para viver o santo sacrifício divino de nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos que nos acompanham remotamente pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, neste domingo nós estamos diante de uma poesia divina, para que neste deserto pelo qual nós caminhamos, nós sejamos animados, impulsionados pela sabedoria divina, pela beleza daquele atrás de quem nós seguimos. No deserto da vida, seguimos a Jesus. O Evangelho de hoje nos traz um milagre muito importante. Afinal, é um milagre tão importante que os 4 evangelistas narram este milagre. É o único milagre a ser narrado pelos 4 evangelhos. No domingo passado, nós víamos no evangelho aquela multidão que acorre a Jesus. Jesus acolhe os seus discípulos, convida-os a descansar, e quando eles estão para descansar, a multidão vem atrás de Jesus. Jesus olha aquela multidão, recebe aquela multidão faminta, sedenta, vê que são como ovelhas sem pastor e tem delas compaixão. E nós meditávamos que a compaixão é um atributo divino, não é uma qualidade humana. E Jesus ensina aqueles que estavam perto dele. Hoje, as ovelhas continuam agora a seguir o pastor. Seguem a Jesus, às margens do lago de Tiberíades. Jesus então hoje sobe até o monte. Lembremos, o monte é o lugar do encontro com Deus. 3 eram os lugares do encontro com Deus: o alto da montanha, o interior da barca e deserto. Jesus sobe no monte para se encontrar com Deus e novamente a multidão vem ao seu encontro. A multidão dessa vez estava maior. E então é Filipe, o escolhido pelo Senhor para ajudar a Jesus a nos ensinar a grande lição de hoje, o grande milagre da multiplicação. Há uma pergunta fundamental no coração deste evangelho. A pergunta é esta que Filipe faz a Jesus no íntimo do seu coração. A pergunta que Jesus faz a Filipe: onde vamos comprar pão, Filipe? Essa pergunta é o coração do evangelho. Traduzindo, Jesus está fustigando Filipe, está provocando. Jesus, o próprio João, evangelista, vai trazer. Ele disse isso para colocar Filipe à prova, porque sabia muito bem o que ele ia fazer. Então ele faz como que uma anedota a Filipe, ele prova a Filipe: onde vamos comprar pão? Ele sabia que não tinha como comprar pão, mas essa pergunta, Jesus quer dizer através dessa pergunta: Filipe, onde é possível obter vida para todo este povo? Este povo corria atrás de Jesus por fome, mas era muito mais do que isso. Corria atrás de Jesus porque estavam famintos e sedentos de vida. E começaram a perceber que em Jesus eles poderiam encontrar esta vida. Então a grande pergunta é: onde nós podemos ter vida para todo este povo? Para nós, que estamos aqui ao redor da Santa Mesa, o altar, esperando o pão sacrificado e o pão partilhado. Para nós, onde é possível obter vida? No fundo, todos buscam em Cristo vida. Nós buscamos nele não outra coisa a não ser vida. E eis a razão, queridos irmãos, da nossa alegre esperança. Então, quando Jesus faz esta pergunta, se abre uma fenda de mistério que se abre diante de nossos olhos, na nossa existência, para esta grande verdade: Jesus tem pão para todos. Jesus tem vida para todos.
Esta é a mensagem do Evangelho de hoje. Eu vim para que todos tenham vida. E no Evangelho de hoje nós contemplamos que Jesus dá de si e se multiplica para que todos tenham vida. Obviamente, já é a multiplicação dos pães e dos peixes a prefiguração da Eucaristia. Jesus tem vida para todos. Queridos irmãos, e para que esta verdade penetre no mais íntimo do nosso coração, estejamos atentos para 3 pontos importantes da palavra do Evangelho de hoje que falam entre si. Primeiro ponto, o pão de cevada. É muito claro, João é muito detalhista neste relato e cada detalhe tem um significado, um sentido profundo e muito verdadeiro. No versículo 9, ele vai apresentar um menino com 5 pães de cevada. Por que ele faz questão de ressaltar a cevada? Justamente porque, em primeiro lugar, a cevada é o primeiro grão, o primeiro cereal que amadurece de todos, se plantados ao mesmo tempo. Ele amadurece, ele frutifica muito mais rápido do que o trigo. Ou seja, ao trazer o pão de cevada, aqui estava a oferta dos primeiros frutos da terra. Se são os primeiros grãos, são os primeiros frutos, os primeiros pães, e estes primeiros, os melhores, são ofertados. Nós voltamos em Caim e Abel. Aquele que ofertou os primeiros frutos, os melhores, e aquele que teve inveja porque ofereceu ao Senhor o que sobrou. Depois, o pão de cevada é importante porque a cevada era o grão dos pobres, era o cereal dos pobres. Em comparação com o trigo, a cevada era mais barata. A cevada frutificava, ela crescia e dava o seu grão em solo que não precisava ser muito bom, custando menos que o trigo. Aquele que consumia pão de cevada era mais pobre. Os mais ricos consumiam o pão do trigo. Então, além de oferecer o melhor, aquele menino ofereceu tudo. Porque ele ofereceu o pão, o elemento salutar, essencial da alimentação humana. Um alimento robusto, do qual não se cansa, não se enjoa, que sustenta o homem na sua caminhada. No Antigo Testamento, quando vemos o povo de Deus caminhando no deserto, aquele povo é alimentado com o maná, o pão que desce do céu. E lá em Moisés, para Moisés, Deus promete um novo profeta, Deuteronômio 18, promete um novo profeta que vai saciar a fome de pão do seu povo. Por isso que no versículo 14 o povo exclama: eis verdadeiramente o profeta, aquele predito por Moisés, prometido por Deus, e por isso queriam proclamá-lo rei, porque ele havia multiplicado o pão conforme a palavra, conforme a Escritura. Então, queridos irmãos, o pão de cevada, o primeiro fruto, doação total do pobre. Segundo sinal importante que está ligado ao pão de cevada e, na minha opinião, é a poesia do Evangelho, é a beleza de todo o conjunto, um menino. Como João é detalhista, poderia nem citar este menino, afinal era uma criança, insignificante, um pequeno, no meio de uma multidão de 5.000 pessoas, quem vai se importar com um menino? Mas, versículo 9, está aqui um menino. Menino é onde o homem amadurece. É o menino, o primeiro fruto da humanidade. O menino é um insignificante, mas que entende tudo, mais do que os grandes. Não foi preciso pedir nada ao menino. Ele de si doou. Ele, por si, deu tudo. Aqui está, queridos irmãos, a nobre e fina poesia do Evangelho. Um pequeno menino, um pobre menino, que oferta não pouco,
que oferta não muito, mas tudo. E com o tudo do menino, Deus age sendo tudo para todos. Somente o menino ofertou pão e todos se saciaram. Ele ofertou tudo o que ele tinha. Eu paro para pensar, eu fico pensando na situação, naquele momento. Aquele menino com certeza estava com seus pais ou com a sua família, e aqueles 5 pães e os 2 peixes eram a refeição de uma família. Mas aquele menino, em nome daquela família, deu tudo. Eles não se importaram se eles iam passar fome, não se importaram se eles iam sofrer depois, mas eles não deram nem pouco nem muito, mas deram tudo. E basta nós somarmos 5 pães mais 2 peixes, 7, o número da perfeição, o tudo. Quando nós damos o nosso tudo para Deus, que é nada, Deus toma este nada e transforma em tudo. Queridos irmãos, o pão de cevada, o menino, está aqui um menino que transforma tudo aquilo. E terceiro lugar, a desproporção. Pensem também naqueles que zombaram do menino. Ora, 5.000 pessoas e me aparece um menino com 5 pães, um pão para cada 1.000 pessoas. É impossível, é irrazoável, é ilógico. Já imaginaram se o menino tivesse pensado nisso? Ou já imaginaram se o menino tivesse se assustado com a multidão? Afinal, 5.000 pessoas. Então há aqui uma desproporção. Mas desproporção, minha gente, é o outro nome da esperança. Esperança nunca é proporcional. A esperança, ela foge da razão. O cristão, aquele que crê, não mede suas escolhas por aquilo que é razoável. Quando a gente precisa esperar em algo, nós não fazemos cálculos conforme a razão. O cristão não espera a graça pelo calculável, pelo previsível, mas o cristão espera naquilo que é desproporcional. Desproporcional porque da migalha Deus faz o suficiente, e não somente o suficiente, como o nosso povo diz, dá e sobra. Ora, Jesus, minha gente, estejamos atentos a isso. Jesus não dá atenção para a quantidade, Ele dá atenção ao menino. Ele não questionou, só 5 pães? Só 2 peixes? Não, Ele olhou para o menino, para a doação do tudo do menino. Há muita desproporção, queridos irmãos, diante dos problemas de hoje. E nós corremos o risco até de desanimar. Meu Deus, tantos problemas e eu sou um só. Não vai adiantar eu fazer coisa alguma. Porque quem sou eu? Um só, diante de tantos problemas neste mundo. Não vou nem fazer, é trabalho perdido. Quanta desproporção. Não vou fazer, porque nada vai adiantar. Mas lembremos, aqui está um menino. E logo depois do menino, então Jesus, vendo o embaraço de Filipe e André, que ficaram ali perdidos, Jesus manda que todos se sentem. Agora vamos aprender. Sentado é a posição daquele que aprende. E é como se Jesus quisesse dizer para nós, olhe agora, atenção, para o que Deus é capaz de fazer. E aprendam com Deus. Aprendam com Deus aquilo que precisa ser feito. E aí Ele faz o milagre. Estejamos atentos, queridos irmãos. O que acontece hoje é verdadeiramente um milagre. Não se deixem levar por aqueles pregadores que hoje vão dizer, Jesus fez o milagre da partilha. Não é que Ele multiplicou o pão em si, mas Ele juntou pedacinhos e pedacinhos e pedacinhos de pão e de repente dividiu e deu para todo mundo. Este é o milagre. Não esvaziemos a santidade de Jesus. Jesus é Deus e neste dia Ele realizou verdadeiramente um milagre. Não vamos fazer a nossa espiritualidade ser uma espiritualidade rastejante das coisas da terra, do mundo, rastejando, não.
Sursum corda, corações ao alto, Jesus realiza milagres e Ele quer realizar também milagres para nós. O milagre se deu. Temos detalhes deste milagre? Não temos. Também não precisamos. Nunca saberemos dos detalhes de certos milagres. O milagre acontece, simplesmente acontece, e como numa poesia, o milagre está ali, diante de nossos olhos. O pão, o menino, a desproporção, ou melhor, a esperança. Onde comprar pão, Felipe? Onde ter vida, queridos irmãos? Em Jesus. Mas somente quando damos o nosso nada, que é o nosso tudo, para que Ele, que é o tudo, nos dê Ele mesmo a nós. Por fim, queridos irmãos, jamais nos esqueçamos, a vida é como a respiração. Quem de nós consegue segurar a respiração para sempre? Nenhum de nós. Respiração não se segura, é impossível segurá-la para sempre. Também a vida é assim. Não conseguimos segurar a vida. É preciso soltar a vida. Diante da vida é preciso viver os 3 verbos que estão presentes no Evangelho de hoje, quando Jesus está diante do menino e do pão e do peixe. O que é que Jesus faz? As 3 ações. Jesus recebe, agradece e dá. São as atitudes indispensáveis da nossa vida. Receber, agradecer e dar. Dar é viver. Ou nós damos, ou nós morreremos de fome. Ou nós damos, ou nós morreremos sem pão, sem vida. Morreremos sem Deus. Está aqui um menino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.